A gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Homem imaturo trai. A grande maioria dos homens são imaturos. A grande maioria dos homens traem. A mulher trai por razões drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes. A mulher feminina, ela trai quando ela vê que o amante é mais homem do que o parceiro dela. E esse homem, na verdade, é um processo de transição que ela quer fazer para obter mais segurança. Porque com esse ela não sente segurança, mas com o outro ela sente mais segurança. Então ela trai já querendo fazer a transição do relacionamento. Normalmente o processo de traição feminino é irreversível. Porque é um processo que envolve uma decisão afetiva. Ela não vê aquele homem que ela está se relacionando mais com respeito e com admiração. E é exatamente por isso que ela se permitiu trair. E ela vai trair com um homem que, na visão dela, na maturidade dela, tem uma qualidade de masculinidade superior. E é exatamente isso que motiva ela a trair, já intencionando uma troca de parceiro. Porque o que motiva essa traição feminina é uma busca de um patamar de segurança superior. O que motiva o macho a trair é simplesmente prazer sexual. Alguns, por terem perdido, às vezes, a admiração fora do relacionamento, vão buscar a admiração da amante, no caso, extraconjugal. Porque a esposa critica, ou porque a esposa não admira mais, ou porque a esposa não cuida, ou porque a esposa ali não está disponível afetivamente. Ele vai lá e vai com a amante, porque daí ele vai ter o tempo bom. Porque com a amante, ele vai passear, ele vai no jantar, ele vai no motel. Ele não tem compromisso nenhum com a amante. Ele só tem lazer. Então é óbvio que ali ele só vai ter momento de admiração. Então ele busca na amante aquilo que ele deixou de ter dentro de casa. Mas por quê? Porque falta maturidade de ele iniciar diálogos difíceis com a esposa. Exatamente. Então que tá incomodado. O que faz ele trair é covardia. Exato. Porque ele não tem coragem de verbalizar a insatisfação dele com relação ao casamento, ao matrimônio, e falar com ela sobre desalinhamentos que estão fazendo ele ficar insatisfeito no casamento. E ouvir o lado dela também, porque provavelmente ela está insatisfeita com várias coisas também. Porque ela não está simplesmente falando assim não pra ele do nada. Sendo que ela casou com ele sei lá quantos anos atrás. Ela provavelmente está indisponível para esse homem porque ela já não se sente respeitada, porque ela não se sente admirada, porque ela não se sente valorizada, porque ela não se sente segura. Uma mulher, quando ela não admira um homem, ela não consegue se entregar. É impossível. No momento que a mulher perder a admiração pelo homem, esse homem perdeu a mulher. Isso é fatídico. No momento que a mulher perder a admiração por aquele homem, o homem perde a mulher. E é meio que... Por isso que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Porque ela tenta, até que ela chega e ela fala assim, desisto, não aguento mais. Esse cara não vai mudar. Tipo, ela vira uma chave e ela fala, desisto. Ele não vai mudar. E, cara, ela virou a chave, já era. Porque ela perdeu a admiração, entendeu? Ela não consegue olhar mais pra aquele cara como um homem. Ela vê ele como um loser, como um fracassado. E aí ela trai. A mulher madura, não. Ela divorcia, ela fala assim, cara, eu não tenho admiração com esse cara mais, eu não quero um relacionamento com esse homem mais. A imatura trai. Por quê? Porque ela quer ainda o status relacional de estar em um relacionamento, mas ela não quer bancar a fase de solteira intermediária. Então ela trai já esperando que o próximo vai assumir ela e ela sai de um relacionamento e entra no outro. E se o cara não assume? Aí é ela que roda bonito. Que é normalmente o que acontece. Porque o cara com que ela traiu, ela não sabe disso, porque ela é imatura. Mas o que ele tá pensando? Cara, se ela traiu o marido dela comigo, vai fazer com eu vou assumir ela como esposa? Você é muito louco. Não vou. Ela tá achando que ele vai assumir ela depois que ela traiu o marido dela com ele. Não vai. E aí o amante raramente assume. Tem que ser muito panguá pra assumir. Tem que ser um cara muito capacho. E aí ela vai ter que ser ultra masculina. Essa vida também é um inferno pra mulher. Porque ela vai ter que ser líder, ela vai ter que ser protetora, ela vai ter que ser provedora. E o cara é um banana. Aí você fala assim, cara, eu saí de um cara que era um traste e caí num banana. Eu tô trocando 6 meia dúzia. Tipo, lixo por lixo. Então, os motivos de traição, em generalidade,
são drasticamente diferentes dos homens e das mulheres. E por que algumas pessoas que vieram aqui falaram que hoje em dia tá quase 50%? Antigamente os homens traíam muito mais e as mulheres muito menos, e hoje tá quase igual. Porque existe um padrão de idolatria ao masculino na sociedade. Tem muitas mulheres que idolatram o masculino. Elas acham que empoderamento feminino é feminilidade. Empoderamento feminino não é feminilidade. Empoderamento feminino é masculinidade. Elas estão mimetizando padrões masculinos comportamentais. Sendo mais competidoras, sendo mais agressivas, sendo mais acirradas, querendo tomar a liderança da frente de tudo. Esses padrões são masculinos. Essas mulheres que estão achando que empoderamento feminino é aumentar a feminilidade delas, na verdade não. Elas estão suprimindo a feminilidade delas e colocando masculinidade no lugar. Feminilidade tem um outro poder totalmente diferente, onde ela atrai resultados sem esforço. Masculinidade é aquilo que você conquista através do esforço. Feminilidade é aquilo que você atrai sem esforço. Quando você tem uma mulher, hoje, e a narrativa social moderna é isso, é uma idolatria ao masculino. As mulheres acham que o feminismo, que as ideologias feministas ganharam espaço para as mulheres, na verdade, piorou em muito a vida em geral das mulheres. Elas ganharam direito aqui, ganharam direito ali, mas a vida em geral das mulheres piorou. Porque elas ganharam responsabilidades que elas não tinham antes. Tá? Porque as mulheres falam, mas a gente ganhou o direito de trabalhar. Cara, desde o Egito Antigo, as mulheres trabalham. Você acha que a mulher não limpava o cocô do bebê do faraó? Não trabalhava, tipo, fazendo trabalhos leves na aldeia? Você acha que ela ficava na rede o dia inteiro, no Nilo, tomando sol com o crocodilo? Trabalhava desde o Egito Antigo. Só que a diferença é que o cara trabalhava carregando pedra e tomando chicote nas costas, e ela trabalhava lá dentro da casa do nobre pra ser uma serviçal escrava. Essa é a diferença. Aí você pega a Idade Média. Um casal de camponês francês. O cara levanta às 4 da manhã pra ir arar o campo com o touro, empurrando um carro de boi. E ela ficava dentro de casa pra cuidar dos mantimentos, fazer os alimentos e cuidar das crianças. Trabalhava o dia inteiro. Onde que a mulher não trabalhava? Ganhou o direito de trabalhar na Idade Moderna. Revolução Industrial. Os homens foram para as fábricas, as mulheres foram para as fábricas também. Ou muitas ficaram, às vezes, dentro de casa para administrar os mantimentos, para cuidar da família. Tinha obrigação, às vezes, de um pouquinho, classe média um pouquinho mais alta, de ler, de estudar para ensinar os filhos. Porque a educação não era um direito público, igual é na sociedade moderna. Estudava quem era ligeiro. Tipo, você tinha uma mãe que era inteligente, que era estudiosa, que pegava um livro aqui, pegava um livro ali, ela pegava 60 livros lá que ela lia e ela começava a ensinar os filhos dela aquilo que ela aprendeu nos livros. Pra, tipo, dar uma vida melhor pra eles quando ela não estiver aqui mais. Cara, isso é um trabalho infinito. Não, mas as feministas conseguiram o direito da gente trabalhar. No mercado de trabalho é verdade. Agora vocês entraram no mercado de trabalho onde as regras do ringue são masculinas. Não adianta você subir no ringue e reclamar que você tomou um murro no queixo. Cara, eu tenho um monte de aluna minha que é CEO, que é VP, que é diretora de multinacional. E várias às vezes chegam pra mim e falam assim, cara, esse ambiente é muito machista. Eu falo assim, me define o que é machista. Cara, às vezes eu tô sentado numa reunião de diretoria ou numa reunião lá com os VPs mundiais, não sei o que lá, e os caras me atacam gratuitamente. Você fala assim, mas eles atacam só você ou eles atacam os outros também? Não, às vezes eles atacam os outros também. Não, então isso é o que é o ambiente. Faz parte do ambiente. Você tá num ringue. Ele ataca você porque você é uma ameaça, assim como o outro vice-presidente assim como o outro vice-presidente assim como o outro diretor é. É selva. É selva e vai predominar a melhor ideia, Exato. A ideia mais persuasiva. Isso não é machismo, isso é masculino. A gente sabe disso desde que a gente é adolescente. Claro. Quando você tava na escola, você não tinha que brigar por qualquer coisa. Você não tinha que ter uma resposta rápida com aquele cara que tentava te zoar? Exato. Porque se você recebesse o bullying,
Seu respeito caía, não caía? Fraco, e aí você receber de outros. Aí o outro ia ver, ia também fazer o bullying com você, aí o outro que ia ver ia fazer o bullying com você também, aí todo mundo ia começar a fazer bullying com você. Então se você não se defendesse no primeiro, se prepara porque tua vida vai piorar muito. Verdade. Então a gente tem isso desde a da puberdade nos meninos, eles já são obrigados a lidar com competitividade, com violência social. Por quê? Por que acontece isso? É um padrão ancestral, Vilela. Os homens, eles têm esse padrão inato dentro de nós, onde você zoa o cara que aparentemente é mais fraco, para você testar se ele é estável emocionalmente, para você ver se ele é apto a ser um companheiro de batalha. Porque se ele se desestrutura, você sabe que você não pode confiar nele. Porque se você recebe um bullying e você devolve com uma resposta inteligente melhor, você ganha reputação, não ganha? Com certeza. Os caras falam, pô, tomou... Entendeu? E você vira o maioral. Por quê? Porque você não se desestruturou, você manteve a calma emocional, você usou da sua razão, você deu uma resposta mais inteligente, você fez o outro se expor ao ridículo. Ele tentou te atacar e ele que saiu como ridículo. Isso não existe no mundo das meninas. Na puberdade. E aí o que acontece quando elas chegam na vida adulta e o mundo corporativo é uma extensão do bullying adolescente masculino. Do colégio. Aí elas entram nesse ringue do bullying, elas falam assim, cara, isso aqui é um machismo infinito. Não é, isso aí é o masculino. Eles precisam saber se você é um companheiro de batalha resistente. Você não pode subir com sapatinho de cristal no ringue de boxe. Você tem que subir com luva, você tem que subir preparada, você tem que subir treinada, você tem que estar pronta pra tomar nocaute e dar nocaute também. Senão o pessoal passa por cima mesmo. E, cara, as alunas que eu ensinei a negociar, a oratória, cara, elas dão nocaute em cara experiente. E elas... Por quê? Porque elas pararam de achar que aquilo é machismo. Elas falam assim, isso aqui é a realidade do ambiente. Eu tô lidando com tigre, então eu tenho que ser tigre. Não adianta eu chegar na cela e falar assim, ô tigre, por favor, vira um gatinho, porque eu gosto mais de gatinho, eu não gosto de tigre. Se eu te der um abraço, você vira um gatinho? Não, o tigre vai te engolir. Claro. Isso é a mesma coisa no mundo corporativo, cara. Se ela vai numa reunião de board de diretoria, ela demonstra imaturidade ou vulnerabilidade, o cara engole ela. Vira café com leite. Café com leite, vira piada. Aí ela acha que aquilo é machismo, aquilo não é machismo. Bem-vindo ao mundo dos homens. Tem até aquele documentário de uma feminista que resolveu virar homem. Depois, se você puder buscar o nome até. Durante 24 meses. Ela desistiu com 18 meses. Caramba. Ela desistiu. E ela era uma feminista radical. E ela viveu durante 18 meses como homem. E no final dos 18 meses ela desistiu porque ela tava com sérios problemas psiquiátricos. Ela tava tipo uma depressão profunda. E ela fez várias entrevistas que tem no YouTube até. Onde elas falam assim, cara, os homens, o mundo dos homens é muito diferente do nosso. Eles não são privilegiados como as feministas dizem. Tipo, ela se converteu totalmente, ela parou de ser feminista. Ela falou assim, o mundo dos homens é duro, os homens não são reconhecidos, eles não são valorizados. É papel das mulheres valorizar os homens de bem que você tem na vida de vocês, porque eles fazem um papel essencial e eles não são privilegiados como eu achava que eles eram. Na verdade, eles têm uma vida extremamente difícil. As dificuldades que os homens têm são diferentes das nossas. Mas a vida deles é difícil também.